Graça e paz, família, tudo bom? Eu sou o Eduardo Borges e estamos começando o nosso estudo sobre Ezequiel. Ezequiel foi um homem que foi usado por Deus, é o 26º livro da Bíblia no Antigo Testamento. E quem foi Ezequiel? O que Ezequiel fez? O que Deus fez com o seu povo a partir de Ezequiel? A história de Ezequiel é riquíssima e eu quero te convidar a ler junto comigo o livro de Ezequiel. Mas que possamos começar a história, nós temos que entender algumas coisinhas bem simples, alguns detalhes. E o primeiro deles é: não importa o que eu penso, o que eu acho ou o que eu poderia imaginar. Não. O que importa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu, ou seja, Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Nesse momento, começa o ministério de Ezequiel. Ezequiel significa Deus é forte ou fortalecido por Deus. E é o momento em que o povo de Deus, o povo israelita, o povo hebreu, precisava do Senhor. Eles estavam lá no reino de Israel, era um reino poderosíssimo, governado por Davi. Davi foi um grande rei, um rei muito poderoso, maior que já teve em Israel. O seu filho Salomão herdou o reinado e Salomão também progrediu muito o reino. Porém, a partir dali, a partir de Salomão, os reis dividiram o reino entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino lutava contra ele mesmo e as leis do Senhor foram abandonadas. Houve rei que matou o próprio filho e ofereceu a outros deuses. O templo do Senhor estava sendo profanado e chegou a hora da punição. Deus não é homem, com Deus não se brinca. E aí chegou o momento onde Deus usa Nabucodonosor para poder trazer a correção ao povo dele. Nabucodonosor era o rei do Império Babilônico e ele leva cativo todos os grandes moradores, principalmente os reis, os príncipes, sacerdotes, para a Babilônia. E uma dessas pessoas é Ezequiel. Ezequiel está na beira do rio Quebar e ele vê o céu se abrindo e ele tem visões de Deus. Como eu disse, Ezequiel é força de Deus, fortalecido por Deus. Mas que tipo de mensagem Deus tinha para Ezequiel? Ezequiel ele veio trazer a correção ao povo. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Só que muito dificilmente eles se conheceram, porque Jeremias estava em Judá, profetizando o que Deus trazia naquela época para o povo de Judá. E Daniel estava lá com o rei Nabucodonosor, na corte dele. Ezequiel estava no meio dos cativos, profetizando o que Deus ordenava para ele. O livro de Ezequiel pode ser definido em 3 etapas. Ela tem uma ordem cronológica muito simples, diferente de outros livros proféticos, onde Deus mostra o passado junto com o presente e o futuro e volta, não. Ezequiel tem uma linha cronológica muito tranquila e é muito fácil o entendimento dessa linha cronológica. Mas no livro de Ezequiel tem muita figura de linguagens e muitas metáforas, onde Deus traz revelação a Ezequiel. O próprio povo da época reclama com Ezequiel de que eles não conseguem compreender. Mas em muitos momentos, Deus não permite que o povo compreenda. Existem momentos em que Deus diz para Ezequiel, em que ele vai fazer de Ezequiel um homem duro e um homem firme, por causa do povo, que também é duro e também é firme. E Deus começa de uma forma muito simples a mostrar as coisas para Ezequiel. Nos primeiros capítulos, do primeiro capítulo ao capítulo 24, eles são anteriores à queda de Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32 são profecias contra as nações. Isso deve ter acontecido provavelmente no cerco babilônico à cidade de Jerusalém. A terceira parte do livro, para encerrar, o que encerra o livro de Ezequiel, do capítulo 33 até o 48, que é o último capítulo, isso acontece após a queda de Jerusalém e aborda principalmente a futura restauração de Jerusalém. O ministério de Ezequiel dura mais ou menos 23 anos e foi escrito por ele mesmo, porque como ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1, eu, estando no meio dos cativos,
junto ao rio Quebar, e eu tive visões de Deus. Entendeu? No versículo 2 ele fala, no 5º dia do mês, no ano do cativeiro do rei Joaquim. Ou seja, o rei estava lá cativo e ele está narrando o que ele vê e o que ele presencia. Então a probabilidade de que o livro de Ezequiel tenha sido escrito pelo próprio Ezequiel é muito grande. Deus traça muitas coisas com o povo usando Ezequiel como um exemplo. E isso é a prova viva de que muitas das vezes quando nós dizemos Senhor, me usa para os teus propósitos, me leva para onde tu queres, faz de mim aquilo que o Senhor quiser, eu quero levar para as nações a tua palavra. A gente não tem muita ideia do que a gente está falando. Ezequiel passou por situações complicadas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ezequiel a esposa dele morreu. E Ezequiel não pôde ter luto pela esposa e não pôde fazer cerimônias de luto pela esposa, para que ele demonstrasse para o povo como seria quando houvesse a queda de Jerusalém. Ezequiel teve que cortar o cabelo e a barba, e queimar um pouco da barba, queimar um pouco do cabelo, em outros momentos espalhar o cabelo, espalhar a barba. Isso porque Deus mandou ele fazer, para que ele mostrasse para o povo como seria. Ezequiel ficou mais de um ano deitado numa cama, porque Deus mandou que ele fizesse isso. Ou seja, Ezequiel não usou só de palavras para falar para o povo e trazer ao povo o que Deus queria, mas a própria vida ele sentiu na pele para ter que a vida dele demonstrações do que Deus queria para o povo. O livro de Ezequiel serve principalmente para mostrar que com Deus não se brinca, de que o pecado tem consequência e Deus não vai ser conivente com o teu erro. O livro de Ezequiel mostra que Deus fica furioso e principalmente com a desobediência de idolatria. Em muitos momentos do livro de Ezequiel, Deus trata Jerusalém como uma cidade muito corrupta e que abandonou ao Senhor. Deus também trata Judá como uma cidade que abandonou a Deus. E não só essas, como Deus também traz coisas contra o Egito, contra Sidom e várias outras cidades em volta de Jerusalém, contra os amorreus e contra os filisteus e tudo mais. E depois trata do perdão e do amor. No próximo vídeo, nós vamos estar falando mais sobre quem era Ezequiel e principalmente sobre as visões que Deus deu a Ezequiel e do que Deus estava tentando tratar nessas visões. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.